Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Tauser. Vamos fazer o vídeo de hoje, um vídeo comemorativo. Comemorativo ao Dia do Consumidor, ao dia do nosso Código de Defesa do Consumidor. Nosso Código de Defesa do Consumidor, vai fazer agora em setembro 22 anos e temos muito o que comemorar, mas ainda falta muito o que alinharmos para que possamos tornar esse código efetivo e que venha realmente a beneficiar a sociedade e não ao consumidor somente. Quando a lei é criada, ela não visa criar ou beneficiar um ente, ela visa beneficiar uma sociedade. E assim eu acredito que foi a filosofia ou foi o que norteou a criação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Ontem, em sala de aula, um aluno me perguntou se o consumidor sempre tem razão. E eu disse que não. Eu acho que a razão não deve ser sempre, ou seja, de olhos fechados. Nós temos que analisar em que situação. O Código de Defesa do Consumidor ele vem para nortear a relação empresa, a relação de consumo, né? E o cliente nem sempre tem razão. Nós estamos vendo aí que o Congresso, na verdade, o nosso Senado ontem, entregou, os deputados entregaram no Congresso uma proposta de renovação, de atualização do nosso Código de Defesa do Consumidor. E tem alguns pontos relevantes e importantes. Mas tem um que eu gostaria de fazer a minha crítica pessoal. Ele vai se renovar considerando as novas situações, o novo cenário de comércio eletrônico, fantástico. Mas, por outro lado, ele quer beneficiar o que ele chama de macro devedores, alguma coisa nesse sentido. São pessoas que, por seu impulso de consumo, ou sei lá o que, adquiriu uma dívida e que as empresas têm que se reunir para beneficiar essa pessoa que está devedora. Existem os pontos no qual a pessoa adquire, compra, consome normalmente e por alguma saúde, perdeu o emprego, alguma situação dessa, ele vem a ficar devedor. Aí tá certo, vamos ponderar. Né? Ou vamos criar seguro de consumo para quem consome a prazo, criar seguro onde a empresa se segura disso, né? Não vai ter a inadimplência. Né? Isso é bem fácil, criar o consumo ao invés de criar a taxa que faz com que o bom pagador pague a conta do mal pagador. Isso aí nós sabemos. Numa relação de consumo, quem paga bem paga a conta de quem paga mal. Então, beneficiar essa pessoa que é devedora, chamar os seus credores para negociar, para beneficiar, vai fazer com que a sociedade diga o seguinte: é bom ser devedor. Então, eu tenho isso aí fica meu ponto de crítica a essa nova proposta. E, de novo, volta. O consumidor sempre tem razão? Nesse fato, não. Ele consumiu, ele comprou e ele vai ter que pagar. Vamos criar condições para ele pagar? Sim. Vamos criar o seguro. Vamos pegar essa taxa lá que as empresas botam, que é a taxa de inadimplência. Vamos criar um seguro consumo. Correto? Outro fato importante, eu costumo dizer que um país, quanto mais leis ele tem, mais problemático ele é. As pessoas conseguem... Para que serve a lei? Para regularizar a relação das pessoas. Então, se eu crio muitas leis, é porque essas pessoas não estão normalmente usando sua consciência, usando os seus valores, essas pessoas não estão se organizando por si só. Então, cria-se a lei. Né? Então, quando o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é um dos mais modernos do mundo. Ou seja, nossas pessoas precisam de coisas modernas para se regularizar, para se organizar, para se defender, enfim. Mas e aí como é que fica a nossa execução desse código? Né? Na verdade, nós temos quem nunca chegou numa empresa para comprar e ela disse o seguinte: é no cartão? Eu lhe dou um desconto de 5% se você comprar à vista. Você puxa o cartão para pagar à vista, que cartão é pagamento à vista. E ela diz: não, no cartão não é à vista. Quem nunca chegou na hora de uma compra e escutou isso? Outro dia, em uma loja onde eu fui trocar o óleo do carro, troquei, fui pagar, o cara disse que me daria um desconto se eu pagasse à vista. Puxei o cartão, ele disse que cartão não era à vista.
Eu peguei e fui puxar o cheque. Ele disse que não aceitava cheque. Eu peguei e disse, então tira o óleo do carro. Eu não tenho como lhe pagar. Ou eu pago no cartão ou eu pago no cheque. E eu perguntei a ela, onde é que tem escrito aqui que você não aceita cheque? Ah, mas é uma norma da empresa. Eu digo, o Código de Defesa do Consumidor, que está em cima da sua mesa, diz que quando você não receber cheque, você tem que deixar visível ao cliente. E aqui não está visível. Então, foi no início dessa discussão, foi numa discussão dessas que ele resolveu aceitar meu cheque. E aí onde é que fica a execução? Para quem eu posso ligar numa hora dessa, denunciar e um órgão ir lá e multá-lo e autuá-lo por conta disso? Eu teria que ir ao DECOM, marcar uma audiência, chamá-lo lá para ele receber o quê? Um puxão de orelha. Então isso não funciona. Nós temos que ter um órgão real de fiscalização da execução. Não é um órgão que vá... Ah, ele não multou meu óleo direito, eu bati o motor por causa disso, aí sim eu vou lá para o PROCON. Mas antes disso, porque ele está agindo errado, não tem um órgão que fiscalize. Então acho que nossos entes públicos precisam criar esse órgão para evitar que sim processos judiciais. Ah, nossa justiça está abarrotada de processos. Evita que esse processo aconteça. Fiscaliza antes de acontecer. Então não fica criando aí o dia da conciliação, o dia disso, o dia daquilo. Evita que o processo aconteça. Vai lá nesse cara, autua ele, porque ele está agindo errado, e faz com que ele defenda. Mas hoje é dia de festa, não é dia de briga. Vamos comemorar, eu acho que nós temos aí uma evolução, nós temos aí muito o que comemorar e muito o que trabalhar também. Parabéns aos nossos consumidores, e aí digo, um ente importante no processo de capitalismo, no processo econômico, no processo de geração de riqueza. Sem o consumo não existe democracia, sem o consumo não existe economia, sem o consumo não existe crescimento. Em outros vídeos a gente pode falar, inclusive, nessa motivação do ser humano. O ser humano é motivado a trabalhar porque ele tem uma expectativa de consumo. Isso faz com que ele venha, ele quer comprar um carro, ele vai trabalhar, ele quer comprar uma casa melhor, ele vai trabalhar. Então a relação consumo é sadia, é saudável à sociedade, à nossa economia. Bom dia de trabalho, boa quinta-feira para vocês e que esse nosso vídeo sirva de reflexão na sua relação de consumo. Viremos sempre com vídeos e eu gostaria que vocês sugerissem temas para que nós possamos vir a discutir aqui. Bom dia, que Deus abençoe a todos.